boa noite a todos que nos acompanham nessa noite, pelo Facebook, Casa Espírita União e Fraternidade, pelo Instagram e pelo canal Selfie no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. A você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa palestra será com a Ana Serra. Ela vai falar para nós como ser um espírito livre. E antes de iniciarmos, com a nossa oração, eu vou ler uma mensagem. Valorize a sua liberdade. Sinta, desde agora, o prazer de ser livre. Olhe como é bela a liberdade. Dê graças a Deus pela sua. A tristeza é uma forma de escravidão. Você pode estar preso e sentir-se livre. Mas também pode estar livre e sentir-se escravo. Não deixe penetrar em você. Cultive a alegria. Sinta a liberdade. Consulte a natureza. Aprecie. Vigie o uso da sua liberdade. Que ela não seja prisão para outra. Ponha a benefício dos outros. Liberdade com responsabilidade é Deus atuando em nossa vida. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Então, nesse instante, eu convido você que está conosco para elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo a esse Pai de infinita bondade que nesta noite, em que estaremos aprendendo um pouquinho mais dos ensinos de Jesus, dos ensinos da doutrina espírita, que nós possamos receber nos nossos lares a paz e a luz. Que a nossa palestrante nessa noite possa transmitir-nos aquilo que ela preparou. Fica conosco, Mestre amigo Jesus, nos ampara e nos ilumina sempre. Que assim seja. Olá, boa noite a todos que estão em casa. Hoje estamos novamente online com as palestras aqui da Casa Espírita e temos como tema a liberdade, como ser um espírito livre. Uma pesquisa então que eu fiz com vários autores conhecidos espíritas, entre eles Raul Teixeira. Bem, então, segundo o ensino dos espíritas, a liberdade é uma lei divina, porque sem ela o homem seria apenas uma máquina movida ao sabor de circunstâncias alheias à sua vontade. Liberdade é uma palavra que vem do latim libertare, faculdade da pessoa decidir ou agir segundo a sua vontade. E o desejo de ser livre é inato, ele faz parte do indivíduo desde o seu nascimento e é inerente ao ser humano. É o desejo sagrado do exercício da própria liberdade. Mas existem ainda muitos espíritos dominadores por seu egoísmo que buscam cortar pela raiz a liberdade dos outros, aqui na Terra, como também na espiritualidade inferior. Quantas guerras no passado foram feitas exatamente na negação desse sentimento nobre de ser livre, né? Muitos povos poderosos impunham o seu controle, a sua dominação sobre outros povos, num visível desrespeito ao justo desejo de liberdade. Quantas pessoas e povos se revoltaram e se ergueram inconformados com a tirania, com a opressão, com a humilhação moral a que foram submetidos e escravizados. O mundo inteiro aspira, deseja muito a liberdade. Nós desejamos a liberdade de nos afastar de tudo aquilo que nos cause sofrimento, que nos cause dor. E para ser livre, muitas vezes os homens seguem por caminhos tortuosos, contrários à terra. A maioria das revoluções teve como destino, sob o pretexto de livrar os povos dos tiranos, cruéis, que dominavam e os subjugavam. E muitos sistemas em estado de completa ignorância, em oposição algumas vezes política, algumas vezes oposição religiosa, a todo o progresso intelectual ou material das massas, que sempre exerceram predomínio e que em alguns casos atingiram até o limite do inconcebível. No tempo de Jesus, nem a liberdade das criaturas se relacionarem com o Criador era respeitada.
Havia uma clara e prejudicial agressão à liberdade, não só no culto, mas na própria crença. E o Mestre Jesus, que a todos respeitou, nunca impondo nada a ninguém, não teve ele a liberdade de pensamento respeitada. Ele sofreu o peso da opressão, da tirania daqueles mesmos que clamavam a Deus contra a dominação romana. E como podiam eles, pedir a Deus uma libertação do jugo, da submissão estrangeira, se não reconheciam o direito de ser livre com seus próprios conterrâneos? Jesus foi acusado, foi condenado por ensinar que somos todos livres e que perante Deus todos temos o mesmo direito. E é tão fácil entender que, se nós somos todos filhos de um mesmo Pai justo e bom, temos todos a transferível direito a igual parcela de liberdade, Entretanto, nem mesmo a nobre missão, a lição de Jesus conseguiu que se expulsasse do convívio da terra essa prática prejudicial e triste de se negar à criatura o direito de se relacionar livremente, como bem quiser, com a sua fé e com o seu Criador. Então, vamos valorizar de viver num país como o Brasil, que tem um Estado laico, onde todos temos o direito de acreditar no que bem entenderem, ou também de não acreditar em nada, sem que sejamos vigiados, controlados, cobrados por isso. Somos livres para a nossa fé. E quantas perseguições religiosas tivemos em nome do maior libertador de consciências que o mundo conheceu, que foi Jesus? Quando analisamos os maus exemplos religiosos, nós podemos compreender por que a civilização cristã ter conservado algo assim tão vergonhoso, desrespeitoso como a escravidão. A escravidão, que é o contrário de liberdade. Convivemos com essa violação do direito de ser livre, de ferir a liberdade alheia, essa falta de atenção, E será que já nesse terceiro milênio nós aprendemos a respeitar integralmente, do modo completo, a liberdade? Ninguém consegue entender verdadeiramente o que é ser livre. Nós temos que agir em favor da liberdade. Temos momentos ao longo da nossa vida, oportunidade de percebermos o significado de ser livre. E com o passar do tempo vamos desenvolvendo isso. E a propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. A ideia de que eu posso fazer tudo a qualquer hora do outro. É uma questão, é um alvo que todos procuram na vida, ser livre. Ter liberdade, sim, mas temos que ter liberdade com responsabilidade, porque eu não posso invadir a tua liberdade, assim como você não pode invadir a minha. E nós ainda não conseguimos respeitar muito isso, Temos que praticar, então, começando dentro da nossa casa, respeitando o limite do outro. Amor e liberdade. É escolher se quer ou não estar ali, porque só o amor liberta. O amor não escraviza ninguém, como numa grande amizade, que nenhum deve ao outro. A amizade deve ser espontânea, natural, sincera e não estar por obrigação, e sim por amizade mesmo. É uma coisa natural, dividir tarefas, conversas, ter liberdade de ação. Para você ser livre num casamento, você também tem que escolher. Ter a liberdade de dizer não, ter a liberdade de não querer, isso tanto para um quanto para outro. Ter a hora certa de falar, ter a hora certa de calar, e vocês têm a liberdade de exercitar isso dentro de casa. É quando você tem a liberdade de colocar a sua opinião e de dizer: eu não concordo, mas você concorda, então que bom, eu respeito a tua opinião, assim como você respeita a minha opinião. É o certo, é o correto, e num certo momento aí nós vamos chegar num acordo. Muitos estão em graus e níveis diferentes e dão interpretações diferentes de cada situação da vida. E a experiência da vida vai nos dando uma certa liberdade, como eu disse. Saber a hora que você pode aceitar ou não, a hora de dizer sim, de dizer não, fazer, não fazer, isso é ser livre. E no universo existe uma regra. Há uma regra, uma organização, tem um planejamento, Se todo mundo fazer o que quer a hora que quer,
aí vai virar uma bagunça, vai ficar uma confusão. É como desmatar uma floresta, vai desequilibrar todo o ecossistema. A mesma coisa é o universo. Quando agimos impulsivamente, de uma forma egoísta, sem nenhuma ordem, sem nenhuma educação, planejamento, eu desequilibro todo o sistema dentro de mim, ao meu redor, e aí eu me prejudico. E também passo a prejudicar as outras pessoas, né? Seria uma liberdade desenfreada, sem limite, descontrolada. E existe agora um conceito moderno de liberdade. E o que é este conceito? Diferente do praticado na antiguidade, tem o seu foco como ponto principal completamente voltado ao indivíduo, ao individual, pessoal e à sua particularidade, seus desejos pessoais e não o ser humano como um todo. Cada ser age em seus próprios meios a fim de realizar seus próprios sonhos particulares, como por exemplo, desapegar-se do material e viajar pelo mundo, ou terminar um relacionamento infeliz, ou deixar um emprego que não lhe completa, que não lhe realiza, entre outros. Porém, mesmo que isso implique ou traga como consequência a infelicidade de terceiros. Só que a liberdade de um indivíduo não deve jamais sufocar a escolha alheia de uma outra pessoa, de ser, de fazer o que bem entender, né? Isso significa que a pessoa está voltada para o seu bem pessoal, mas os desejos pessoais meus podem não ser compatíveis em sua liberdade e daí podem felicitar você. Parece ser uma coisa egoísta essa situação, né? Eu estou pensando no meu bem, naquilo que vai me fazer bem para mim, se de repente estamos comprometendo o bem do próximo. E Jesus no Evangelho nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu realizo os meus desejos. Se eu realizo tudo aquilo que me faz feliz, por que isso pode felicitar o meu próximo, hein? Então, uma coisa é uma observação que nós precisamos analisar. Mas muitos se dizem livres e, por não conhecerem a verdade, são escravos das paixões, do álcool, do fumo, das drogas, do sexo, da gula. Todos nós queremos a liberdade, mas vivemos amarrados e totalmente encarcerados por uma infinidade de ditadores externos e internos. As pessoas que buscam a verdade, através de um estudo, de uma meditação, ela vai se libertando do jugo de interesses, das vantagens transitórias e vai se ligando àquilo que tem importância para ela diante da eternidade. Por isso, análise. E quantos que se dizem livres e são escravos da propaganda, por exemplo, exatamente pela falta da reflexão. Então, que o homem se escraviza à moda, ao consumismo, tudo isso em liberdade de escolha. E o ser humano, por falta de uma visão mais profunda da vida, está sempre tentando usar da sua liberdade em prejuízo do direito do seu próximo. Como, por exemplo, que uma mulher, diante de uma gravidez indesejada, ela diz: eu sou uma criatura livre, eu tenho o direito de decidir sobre o meu corpo, a vida me pertence. Só que não se lembra que aquele ser do qual o corpo está se formando dentro de si também pode dizer que também ele tem o direito à vida, que tem a liberdade de viver. E uma pessoa sensata, equilibrada, sempre deve pensar: será que a minha liberdade não estará indo contra a liberdade, contra o direito do meu próximo? Será que eu estou respeitando, observando em relação aos outros o mesmo direito, desejo que seja observado, que seja vista com atenção para mim? Assim como no exemplo da gravidez, que é uma coisa muito séria, nós temos vários exemplos simples, mas que também dá para a gente pensar. Por exemplo, você deixa uma coisa gostosa de se comer na geladeira e sabe que vai poder a hora que quiser, ou você vai ter que esconder porque o outro lado da sua casa vai lá e come antes, né? Você não tem a liberdade de comer a hora que você quer porque o outro não respeita o que é seu. Então somos livres para fazer tudo o que quisermos, desde que não interferamos no direito do outro. Quando o uso da nossa liberdade interfere negativamente, trazendo consequências ruins na vida do nosso próximo, então nós cometemos em falta grave perante as leis eternas de Deus. Vamos lembrar disso.
E é por isso que é necessário usarmos a nossa liberdade com sabedoria, para não nos tornarmos vítimas de equívocos, de cometermos enganos. Existe muita confusão, muito engano entre liberdade e libertinagem, que é o desregramento. Quantos que, em nome da liberdade de expressão, agridem outras pessoas através do mau uso da palavra? Com pessoas que na madrugada invadem casas para furtar, para agredir, ou desrespeitam o direito do sono das outras pessoas, ou dirigem os seus carros usando velocidade excessiva, colocando em risco a vida do seu semelhante e a sua própria vida também, não é? Existem pessoas que necessitam serem encarceradas. Por quê? Porque prejudicam os outros. Isto é uma defesa do direito das outras pessoas que são prejudicadas pelo mau uso da liberdade, por parte daquele que ainda não aprendeu a viver livremente. A responsabilidade é necessário o exercício da liberdade. Quem não responde por suas ações não sabe usar a própria liberdade, em consequência disso acaba por aprisionar-se ao erro. E quando a liberdade faz mal? E em tempos em que todos falam o que querem, ouvem o que não querem, então a liberdade de expressão se tornou uma poderosa arma nas mãos de usuários das redes sociais e demais meios de ser inatingível. Então, às vezes, a pessoa fala o que quer de tudo e de todos, e daí se compromete a liberdade do outro. E, às vezes, não fala o que é realmente verdade, até inventa. Por quê? Porque ela cria informações, que são essas coisas de fake news, né? Ele usa o seu nome para falar o que quer, manifestar a sua situação, chegam a mentir, depois dizer que não foram eles que escreveram, então deixam a dúvida, se escondem e daí publicam em nome de terceiros. Então isso é uma liberdade que faz mal, né? Porque você mexe com a dignidade, com a honestidade, com a moral, com a vida de uma outra pessoa. Porque a liberdade tomou proporções perigosas quando ela interfere na escolha de um terceiro indivíduo que não compactua, que não está de acordo com as ideias, com os mesmos princípios, né? E optou de repente por um corpo diferente, um corte de cabelo diferente, uma orientação diferente da sua. Pois é, então tudo isso nós precisamos notar e respeitar. E assim, eu não concordo, mas eu respeito. Eu tenho o dever de respeitar. Eu não vou fazer o que você me incentiva a fazer. Eu não vou compactuar com essa sua ideia, com essa sua posição. Eu não vou ajudar no teu plano. Muitas vezes, falar o que pensa, você pode se prejudicar, né, a si mesmo, tornando-se prisioneiro da sua própria intolerância, sua falta de compreensão e de sentimentos descontrolados e negativos. Então, você pode, mas não deve, que é uma outra lei da vida. Você pode tudo, você tem o seu livre-arbítrio. E o apóstolo Paulo dizia, tudo nos é lícito, mas não é tudo que nos convém. Né? Tudo é permitido, mas não é tudo que a gente tem que concordar, tem que aceitar e fazer. Então, quando nós violamos uma lei, que é o direito do outro ser livre, nós estamos nos comprometendo e cabe-nos respeitar as escolhas do nosso próximo. E se tratando dos filhos? Bem, as relações são diferentes, porque os pais são moralmente responsáveis pelos caminhos que eles percorrem, que eles seguem, enquanto eles ainda são dependentes nossos. Também nós não podemos agir como crianças, né? Como por exemplo, eu quero agora, não tenho outro momento. Eu quero agora só comer um tipo de alimento. Vou só comer chocolate, vou comer coisas gordurosas, tomar refrigerantes e outras coisas. Bem, você vai ficar gordo, você vai ficar doente. Ou então, só quero dormir 12 horas por dia e não quero saber de trabalhar. Né? Ou eu quero que você faça isso ou aquilo para mim só porque eu quero, é a minha vontade. Isso, na verdade, é um conceito infantil de liberdade, né? Como criança pequena que chora porque quer alguma coisa, mas nós somos adultos, terminamos essa fase já, então fica complicado. Quanto à libertinagem, que é o exagero, porque você acha que tudo pode e acaba errando muito e se complicando até. Você acha e diz assim, eu sou dona de mim, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que quiser, eu sou dona da minha casa, eu faço o que quiser lá dentro,
Eu sou dona do meu dinheiro, eu gasto como eu quero, quando eu quiser. Mas não é bem assim, não, porque tudo tem uma consequência, tem uma reação. E isso tem como resultado em comprometimento e traz prejuízos e também pode trazer enfermidade, desequilíbrio, desarmonia. Liberdade exige pensar. É uma estratégia de vida, exige escolha e tem consequência sim. E quando você entende esse processo, você vai se tornando uma pessoa mais livre. A sabedoria de Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A dificuldade está em que para sermos livres precisamos da verdade. Só que grande número de vezes queremos a distância da verdade, porque ela muitas vezes significa ouvirmos coisas que podem ser dolorosas, né? Ou mesmo termos que assumir parcela, nossa parte de responsabilidade em coisas que achamos ser culpa dos outros. Né? E a pessoa ter que olhar para dentro de si, enxergar coisas ruins também, ter que saber que são transitórios os seus pertences, o seu poder, né? Considerar que a maior parte das coisas que possui, na verdade, não são suas, a não ser aquilo que carrega dentro de si próprio. Às vezes, achamos que as pessoas pensam porque falam, mas há muita gente que fala, e fala até bastante, só que o seu falar não é fruto de um pensamento, né, próprio dela mesma. O indivíduo só é livre quando consegue enxergar a si mesmo enquanto se expressa, ou seja, quando sabe que está sendo ele mesmo em palavras, em ações e sentimentos. Isso é talvez uma das principais conquistas da nossa existência. E a pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros, mas os sábios, esses aprendem com os erros dos outros, certo? E no livro do Céu e Inferno está cheio de exemplos de espíritos que erraram e que depois tiveram coragem de relatar os seus erros para que nós possamos evitá-los e a nos orientar. Gente, e assim a liberdade de poder defender a sua própria liberdade. E a gente consegue se quiser se esforçar. Liberdade exige pensar, é uma habilidade de escolha, tem consequências sim, e quando você entende esse processo, você se torna livre. Também quando nos fala que nós temos por vezes que escolher algo, coisas que não gostaríamos, mas que é necessário. Liberdade de fazer também o que não gosta, o que é necessário, é saudável, é para o nosso desenvolvimento. Como, por exemplo, eu não gosto de estudar, mas eu preciso saber das coisas, como que elas são, como que elas funcionam. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso porque isso vai me libertar. Porque eu passo a ter conhecimentos e até conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E um ponto difícil nesse conceito de liberdade é de entrar em contato com seus conflitos interiores. E para você ser livre, você precisa então libertar dos seus conflitos, dos seus equívocos, dos seus desacertos, enfim, das suas dificuldades. Isto é um problema, mas é um exercício diário, né? Tanto para você fazer escolhas, como para você se admitir que é imperfeito e que você tem dificuldades a enfrentar. E quando consegue isso, aí você vai percebendo que está mais livre. Pensar no que é ser livre. Ser livre não é você sair por aí nu, sem roupa, porque implica em desacato à autoridade, ao pudor, ao constrangimento das regras da sociedade. Ser livre é respeitar o próximo, lembram? E o exemplo maior do respeito ao uso da liberdade, repito, foi dado por Jesus, que nunca invadiu a área de decisão de quem quer que fosse, nunca impôs nada a ninguém. Os seus ensinamentos sempre foram espalhados como sementes do bem e da verdade, sem a exigência que os homens o entendessem imediatamente e que se modificasse da noite para o dia. E, aliás, até hoje, muitos ainda não entenderam, né? E por sentir em profundidade essa atitude de Jesus, que Paulo também disse: onde está o Espírito do Senhor, aí está e há liberdade. Hoje nos diz que a verdadeira liberdade é aquela do Espírito, nascido da compreensão do significado das leis da vida. E como que você percebe que está cada dia mais livre? Porque você vai mudando os seus valores. E aquilo que era um apego fora do habitual, que era uma necessidade excessiva, vai passando a ser uma coisa natural. Se tem, é bom. Se não tem, também é bom. É uma forma de ser livre.
desapegar-se das coisas, se soltar delas e saber agir nas horas, nas coisas que a vida apresenta. Né? A pessoa que é livre, algumas vezes ela até incomoda um pouquinho os outros. Por quê? Porque ela não está presa a nada, a ninguém, e ao mesmo tempo ela faz parte de tudo. Ela se destaca, consegue ela não se apegar a tudo, mas respeita, ama, ajuda como Jesus. E é um destaque natural, não é uma coisa forçada, entende? Colabora com atitudes livres que dá a ela em qualquer situação, passando por exemplo, passando a transmitir exemplos, né? E permitindo aos outros que aprendam com a sua liberdade. E o que faz nos destacarmos? É a nossa ação, manifestação de força, né? Uma pessoa que é livre, ela age no bem, ela consegue realizar algo no momento certo, ela consegue perceber a hora que ela pode falar, se manifestar a hora que ela tem que calar, se segurar, como Jesus fez conosco. E ele nos ensinou isso com bastante clareza. Então Jesus é um homem livre, porque soube viver no mundo sem ser do mundo. E nós ainda não conseguimos muito fazer isso, né? A gente ainda tem a necessidade do mundo, estamos aqui no mundo de provas e expiações, em fase de transição para mudar, para evoluir, e o mundo está mostrando isso para nós. A sonhada, a buscada, a almejada liberdade nesse estágio de evolução mesmo é mais pelo pensamento. Mas nós ainda também não sabemos lidar muito bem com o pensamento, já que nos deixamos nos influenciar por muitas coisas espirituais negativas, por ideias erradas. Nós é que fazemos as escolhas e a partir disso, então, a vida fica nas nossas mãos. E enquanto nós não soubermos fazer uma escolha responsável, a nossa vida, com toda a liberdade, né, que a gente possa ter, achar que tem, vai ser um caos. E nos dias de hoje, nós temos acesso a todo tipo de informação e assim, conhecendo os pensamentos da doutrina espírita, nós elevaremos mais os nossos pensamentos. A doutrina espírita ela veio para nos libertar. Liberdade de escolha começa quando tomamos consciência das nossas limitações e, além disso, uma vida somente não é suficiente para conhecer todas as realidades. Requer paciência, tempo e muitas vidas. Mas nós temos tempo disponível, sim, para sermos bons espíritas, né? Para ser um bom espírita, as escolhas nossas devem estar sustentadas no amor e liberdade. São essenciais, né? São importantes para libertar-se das amarras do corpo e sair, então, dos labirintos terrenos. E, enfim, nas palavras de Emmanuel, ele diz assim: observamos tão somente que o espírita é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseja, e sim para fazer aquilo que se deve. Né? A lei do amor é que une todos os seres. E então nós ficamos por aqui hoje e eu espero ter falado algo bem de proveitoso para vocês. Boa noite e a Silvinha vai chegar aqui para fazer a audição final para nós. Obrigada, Ana, pelas palavras. Antes de nós encerrarmos, com a oração final, a Ana citou na palestra o livro O Céu e o Inferno. O livro Céu e Inferno também faz parte da codificação espírita. Você que tem interesse de conhecê-lo melhor, de fazer uma leitura, ele está disponível na internet e também a gente tem à disposição aqui na nossa casa para venda caso alguém se interesse em ler. Eu também gostaria de convidá-los a acompanhar a nossa transmissão amanhã às 19 horas com a explanação do Evangelho. E na próxima segunda-feira, às 20 horas da noite, de novo ao vivo. Então, eu convido a todos, mais uma vez, que levem o seu pensamento, mentalizando a figura meiga e bondosa do nosso Mestre e amigo Jesus. Que nesse instante em que estivemos juntos, nessa noite, que nós possamos ter assimilado aquelas energias de paz, energias de luz, que foram emanadas desta casa até os nossos lares. Que nós possamos, Mestre Jesus, pôr em prática no nosso dia a dia
os seus ensinamentos. Que nós possamos, durante essa semana, podermos refletirmos um pouco mais de até onde vai a nossa liberdade. Pedimos, Mestre amigo Jesus, para que nesse instante nós possamos receber aquelas energias necessárias para o nosso corpo e para o nosso espírito. Fica conosco, nos ampara, nos guia e nos ilumina todos os dias desta nossa jornada terrena. Que assim seja.